Gálatas 6. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui. Pai, nós queremos suplicar a sua bênção para que o teu Espírito nos fale através da sua palavra. Esta palavra que é viva, que é eficaz, que é tida como nossa única regra de fé e prática. Mas o nosso coração, por vezes, ele é endurecido. Ó Deus, que o teu Espírito possa quebrar o nosso coração e que ele mesmo possa aplicar na nossa vida a sua palavra, de maneira que ela frutifique e ela, então, se replique a 30, a 60 e a 100 por 1 na nossa vida. Nós necessitamos da ação poderosa do Espírito Santo para que sejamos instruídos pela palavra do Senhor. Quanto às minhas fraquezas, limitações, inadequações, eu peço que elas sejam superadas, ó Deus, pelo poder, pela graça do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como nós devemos tratar aqueles irmãos, ou como queremos ser tratados quando nós cometermos uma falta esta que o texto aqui denomina como pecado. Semana passada, nós falamos do Salmo de número 32, acerca da felicidade de sermos perdoados por Deus. Estava ali, mais uma vez, em cena a questão do pecado. E quando Davi, confrontado por Natã, ele recebeu o encorajamento de confessar o pecado e receber o perdão de Deus. Hoje, continuaremos nessa mesma temática a respeito de como nós, igreja, como o texto diz aqui, irmãos, devemos tratar irmãos surpreendidos em alguma falta, surpreendidos em algum pecado. De que maneira nós devemos tratar? Sobre esse texto e sobre essa situação, certa vez, Martinho Lutero, ele disse o seguinte, em relação ao irmão caído: vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o, diga-lhe palavras de brandura, estenda-lhe os braços e o abrace com braços de mãe. Essas palavras de Martinho Lutero, elas nos dão o tom de como nós devemos tratar aqueles que caem. Daí o nosso tema: acolhimento sim, cancelamento não. Nós vivemos na sociedade e na era do cancelamento. Você que é por assim dizer, usuário das redes sociais, sabe muito bem o que significa essa sociedade do cancelamento. Essa sociedade do cancelamento, ela pode estar presente em qualquer lugar, mas ela só não pode, não deve estar presente na Igreja de Cristo Jesus, no meio do povo de Deus. Esta é uma carta chamada Carta da Liberdade, onde o apóstolo Paulo está combatendo aqueles chamados judaizantes que queriam com que aquele povo que já tinha crido em Jesus, que já tinha se convertido ao cristianismo, mas alguns judaizantes queriam trazer para eles uma carga, ou seja, que somente Cristo não era suficiente para a salvação.
Então, Paulo escreve essa carta para dizer que aquelas pessoas lá da Galácia não precisavam se submeter ao jugo dos judaizantes, ou aquelas práticas judaicas, e principalmente a questão da circuncisão. Paulo estava dizendo para eles que somente Cristo era suficiente para a nossa salvação total, completa, absoluta. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela foi suficiente e ela não precisa de nenhum acréscimo. Então esse era o tom da carta de Paulo, e por vezes ele estava até um pouco mais nervoso. Isso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 5, ele começa a trazer uma questão prática, a aplicação daquele ensino, a aplicação do que ele tinha ensinado de doutrina, de teologia, até o capítulo 4, e é a partir do capítulo 5 que ele vai falar aquilo que a maioria de vocês conhecem a respeito do fruto do Espírito e também das obras da carne. E a partir do capítulo 6, como é que nós aplicamos essa realidade de sermos cheios do fruto do Espírito, de fugirmos das obras da carne. E essa aplicação é feita, então, no capítulo número 6. E ele começa de uma maneira muito carinhosa e de uma maneira muito gentil, usando no grego a palavra adelphos, que na verdade para nós é irmãos. Então, apesar de Paulo estar bravo com aquela igreja, ele não se deixa levar pela carne, mas de uma forma amorosa, gentil. Ele se dirige àquela igreja dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Pensamos naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós não devemos esmagar a cana quebrada. Então o faltoso, ele já está ali cheio de situações difíceis, sofrendo, dolorido, machucado. Então não cabe chegar para esse faltoso com arrogância, não cabe chegar para esse faltoso o olhando de cima para baixo, não cabe ter uma postura para com esse faltoso de escanteamento ou de cancelamento, porque o que o texto nos ensina é que nós devemos corrigi-lo com espírito de brandura. E esta palavra brandura é a mesma palavra que o apóstolo usa para mansidão dentro do fruto do Espírito. Volte, por favor, um pouquinho, capítulo 5, eu e você vamos ler no 22. Abra sua Bíblia aí, você trouxe a Bíblia, Gálatas 5, 22, sobre o fruto do Espírito. Diz, vamos ler juntos? Mas o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, então Paulo está dizendo que o crente, ele vive dominado por essa realidade do fruto do Espírito. E quanto a esse irmão foi surpreendido em uma falta. O crente, ele pode, infelizmente, cair em uma tentação, cair em uma situação de pecado. Mas veja, o que está sendo tratado aqui não é uma vida contumaz de pecado. Aqui a ideia é que esta pessoa pisou em falso. A ideia aqui é que, sem se aperceber, o pecado chegou e ela caiu naquela tentação. Então, não é aquela história de que pessoas que, por entenderem de forma equivocada a nossa doutrina presbiteriana, que nós respondemos por ela, uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Mas isso não dá direito da pessoa viver de uma vida desregrada, de uma vida comprometida com o pecado, e ela poder dizer, salvo uma vez, salvo para sempre. Ela já está provando por A mais B que ela nunca foi salva, porque o salvo, ele não deseja o pecado, o salvo, ele não
não consegue compatibilizar o pecado e a vida de temor ao Senhor. Então aqui é um caso de um crente fiel, que ele pisou em falso, que quando ele menos esperou, ele foi surpreendido por uma falta. Alguém pode pensar assim: alguém pegou ele no fraga. Não é essa a ideia. Alguém pegou ele no fraga. Não é isso. Ele foi surpreendido pelo pecado. Então está lá, como dizia o antigo narrador de futebol, está lá o corpo estendido no chão. O cidadão está lá, machucado, sofrendo, e agora o apóstolo Paulo está aqui trazendo mais ensinos para quem vai lidar com o faltoso do que propriamente falando do faltoso. Do faltoso ele usa 1/3 do versículo, e depois o outro terço, e os demais 4 versículos é de como esse faltoso deve ser abordado. Então veja que a preocupação do apóstolo Paulo, e propriamente de Deus e do Espírito Santo, é tratar com quem vai socorrer ou ajudar o faltoso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e esse alguém pode ser qualquer pessoa, irmãos. Depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, qualquer pessoa, ela pode cair em algum tipo de tentação. Daí a necessidade de nós entendermos essa nossa estrutura. Nós fomos pessoas salvas, convertidas, mas com um potencial de pecar enorme. E a diferença nossa para com pessoas que elas ainda não tiveram esse encontro com Deus, todos nós somos pecadores. Aquelas pessoas são pecadoras, nós somos pecadoras. A única diferença é que nós somos pecadores que temos consciência do perdão de Deus, da justificação de Deus, mas temos potencial para cairmos em tentação, em pecado. Basta você olhar para você mesmo que você vai descobrir isso. Quem pode dizer amém? Então, a ideia é, se alguém cair em alguma falta, eu já expliquei o que é essa falta, vós que sois espirituais. E quem são os espirituais aqui que o Paulo está falando? São justamente esses que nós já vimos aqui no capítulo 5, versículo 22, que eles têm na vida deles o quê? O fruto do Espírito. E anteriormente, capítulo 16, versículo 16, eles andam no Espírito, eles vivem no Espírito. Então esses são os espirituais, que na verdade deve ser a vida de todo crente. Aqui não é uma classe especial. Aqui ele não está falando que é uma particularidade dos presbíteros, que são chamados daqueles mais experientes, dos anciãos. Aqui não é uma particularidade dos pastores que precisam tratar o faltoso. Veja, ele está falando com a igreja, dizendo, irmãos, aqui é o exercício da mutualidade, aqui é o exercício do uns para com os outros. Aqui podemos pensar naquele aspecto de chorar uns com os outros, e o irmão faltoso está lá, desanimado, caído, abatido, e nós precisamos chegar junto e chegar para confrontar. O pecado precisa ser confrontado, o pecado precisa ser tratado, mas o pecado, no nosso contexto, não é para ser tratado com arrogância da parte de quem está tratando. Pelo contrário, deve ser tratado com brandura, deve ser tratado com amor, deve ser tratado com graça, deve ser tratado considerando, como diz aqui o versículo posterior, a nossa própria capacidade de um dia estar na situação daquele irmão faltoso. Quem são os espirituais? O povo de Deus, que anda no Espírito, que vive no Espírito, que tem o fruto do Espírito e que através do Espírito ele frutifica. A gente vive um tempo ou dias em que o egoísmo, ele tem prevalecido em muitos casos. E não tratar um irmão faltoso é egoísmo da parte daquele que sabe da falta, que tem condições espirituais de ir lá tratar a falta, e ele não trata a falta. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja regida por uma Constituição.
Você sabe, ou pelo menos deve saber, você deve ler a Constituição da igreja, você deve estar a par de como a sua igreja ela age, quais são os seus regimentos, como ela atua. E você sabe que na nossa igreja, para que uma pessoa faltosa ela seja tratada e ela seja corrigida, e a ideia de corrigir aqui é conserto mesmo. A época era quando alguém quebrava um osso do corpo, outro alguém via com força e pegava aquele osso para colocar no lugar e prendia para aquilo ali pudesse ser restaurado. Então, corrigir tem essa ideia de conserto, tem essa ideia de restaurar, de trazer para o lugar correto novamente. Mas voltando aqui à nossa igreja, ela tem Constituição, ela tem regimento, ela tem a maneira e os passos de agir. Então, por que eu estou mencionando aqui, às vezes, egoísmo? Porque, às vezes, eu vejo o irmão na falta, mas eu não pratico aquilo que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 e diante. Vá até ele, converse com ele, veja se você o restaura, o recupere. Se não conseguir, pega outro irmão, vai lá, conversa com ele. Se não conseguir ainda assim, depois desses passos, vá até o conselho. Mas, na maioria dos casos, o que nós temos são... Eu estou falando de forma geral, pessoas que se abstêm. Ela sabe da situação, mas ela nem vai e, às vezes, quer jogar para terceiros, e esse terceiro, eu quero dizer, que às vezes é o conselho, e a pessoa diz, mas você testemunha, fulano? Não me envolva nesse negócio. Você pode, pelo menos, dizer que você sabe, que você viu, e não me envolva nesse negócio. Então, se nós queremos ser honestos, bíblicos, e se nós queremos andar de acordo com os regimentos da igreja, a gente tem que fazer a coisa direito, para que o negócio funcione direito. E quando você sabe de uma situação, e você não está comprometido em ajudar aquela pessoa, você está corroborando com aquela prática pecaminosa, e você está demonstrando egoísmo. Porque o faltoso, em amor, ele precisa ser confrontado. Amor, brandura, gentileza, para que ele possa ser reerguido, restaurado. E se ele não quiser, você fez a sua parte. O que não pode é haver omissão da minha parte, da sua parte e da nossa parte. Tem que haver confronto amoroso, brando, gentil, santo, por pessoas espirituais, movidas pelo fruto do Espírito. Ele continua dizendo, e guarda-te, ainda versículo 1, e guarda-te para quê? Para que não sejas tentado. Você vai corrigir o seu irmão, mas você tem que saber que você tem a mesma capacidade de, se não vigiar, amanhã ou depois, estar nessa situação também de queda. Não vá com seu coração cheio de prepotência. Não vá se sentindo melhor do que aquele irmão. Não vá olhando de cima para baixo, mas vá à semelhança de Cristo, que foi até aquela mulher adúltera e levantou aquela mulher, e ergueu aquela mulher, e disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Tantas pessoas, por exemplo, Pedro mesmo, que, Senhor, se todo mundo pode lhe abandonar, mas eu jamais lhe abandonarei, aquela arrogância no coração. E daqui a pouco, quando chega tal situação, Pedro diz, eu nunca vi, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Mas o Senhor Jesus restaurou Pedro, não abandonou Pedro, não desprezou Pedro. A queda, lamentavelmente, ela pode alcançar qualquer um, inclusive Pedro, que era assim com Jesus Cristo. Mas a disposição que nós devemos corrigir deve trazer ao nosso coração amor, mas uma postura humilde, de pensar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz que aquele que pensa estar de pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Não é do feitio do crente apontar o dedo. Não é do feitio dos discípulos do Senhor Jesus condenar. Mas é sim do feitio dos filhos de Deus estender os braços de mãe, usando assim as palavras de Lutero. Chegar
com brandura, chegar com amor para levantar o faltoso, mas considerando que você mesmo pode estar um dia naquela situação. E guarda-te para que não sejas também tentado. E qual é a palavra do Senhor Jesus que aparece de forma abundante ali, Mateus? Abundante. Vigiai. Vigiai. Para quê? Alô? Vigie para quê? Não entrar em tentação. Semana passada eu disse, ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é uma desgraça. E nós não temos como mensurar o tamanho dessa desgraça. Às vezes pessoas caem no mesmo pecado e o resultado é diferente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Às vezes a pessoa mentiu para o chefe, mentiu para o patrão, e num caso o patrão perdoou, e em outro caso o patrão disse, eu não quero ver você nunca mais, está demitido. A pessoa caiu num pecado do adultério. Num caso, o cônjuge traído perdoou e seguiu o casamento, e em outro caso, o cônjuge olhou assim e disse, eu perdoo, mas não quero ver você mais. Então, mesmo pecado, com consequência diferente. Porque, como muitas vezes disse aqui o pastor Jamarque, nós podemos escolher ceder ou não à tentação. Você pode dizer assim, eu não quero essa tentação, Deus me livre. Ou então você pode dizer, eu quero. Mas você não pode dizer qual será a consequência. Você não pode dizer qual será a consequência. Então, sabe qual é o melhor? Que Deus nos ajude para que nós não venhamos ceder a nenhum tipo de tentação. Talvez você está aqui agora, mas tem uma tentação lhe rondando, em qualquer aspecto. Tem uma tentação rodando a sua vida. Tem uma situação, tem um negócio aparecendo, que aparentemente isso vai trazer tanto benefício para a sua vida, ou que vai lhe proporcionar um determinado prazer. Tem uma situação rondando a sua vida, é uma tentação. E eu quero mencionar aqui mais uma vez, a tentação nunca vem da parte de Deus. A tentação é uma ação do diabo misturada com as fantasias, com os enganos do nosso coração. Então, aproveite essa oportunidade e receba essa profecia. Não se deixe vencer pela tentação, porque o preço pode ser caro demais. Não se deixe vencer pela tentação, porque o preço pode ser caro demais. Considere o que o texto está dizendo no final do versículo 1. E guarda-te, para que não sejas também, o quê? Tentado. O texto continua. E agora ele vai falar aqui de uma mutualidade, versículo número 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quero começar da parte final. Alguns dizem que a lei de Cristo aqui é o amor, que Paulo menciona até em 5,14 aqui de Gálatas, e que ela é mencionada muitas vezes no Novo Testamento, em João, capítulo 13, versículo 34, 35, amar um ao outro, que é assim que vocês serão conhecidos como meus discípulos, mas também há estudiosos da Bíblia que dizem que essa lei aqui é a lei de Cristo no aspecto de servir, que ele veio lá do céu, não para ser servido, mas para servir. O pastor Augusto Nicodemos, que é um dos meus professores do curso que faço, ele diz assim, quando tiver essa ambiguidade no texto e ela não for nenhuma aberração, você pode fazer as duas aplicações. Então, você pode considerar essa lei de Cristo no aspecto de servir, de você servir o faltoso, de você estender sua mão, como também você pode considerar essa lei de Cristo em sendo a lei do amor, de você amar e de você confrontá-lo em amor. E a questão de levar as cargas uns dos outros por vezes na vida, aqui irmãos, por vezes na vida, nós vamos enfrentar cargas muito pesadas que nós não conseguiremos carregá-las sozinhos. É aí que entra a necessidade de um irmão chegar junto e dizer assim, meu irmão, minha irmã, estou aqui com você e eu vou colocar o meu ombro junto com você, debaixo dessa carga, para lhe ajudar. Irmãos, pessoas são curadas,
por um abraço. Pessoas são curadas quando se chega para chorar junto. Pessoas são curadas quando nós nos aproximamos para oferecer um tempo de ouvido, de ouvir. Então existem cargas que são muito pesadas, que não são possíveis de serem carregadas sozinhas. E nós precisamos, como cristãos, estender o nosso ombro e colocar debaixo daquela carga, que pode ser N problemas na vida daquela pessoa, e dividir esse peso, e junto com ela, carregar essa carga, cumprindo a lei de Cristo, ou de serviço, ou de amor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aqui ele está falando do auto-engano. Na verdade, é uma palavra que vai dar para a fantasia. É a pessoa fantasiar, é ela achar que ela é algo. Isso aqui também não coloca no aspecto negativo de você dizer assim, eu não sou nada, eu sou um lixo. Não é isso. É de você se perceber, como a Bíblia diz que nós somos. A nossa estrutura é o pó, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Em vez de olhar para os irmãos com desprezo, cada um deve olhar primeiro para si mesmo e reconhecer a sua estrutura. E nós somos pó. Ninguém é melhor do que ninguém. Este é o ensino do apóstolo Paulo, irmãos, diante de irmãos faltosos. Foi surpreendido por uma situação. Precisamos chegar junto, precisamos estender a mão, precisamos levar uma palavra branda, precisamos demonstrar gestos de amor, de brandura, de misericórdia, de compaixão, assim como nós desejamos que se faça conosco quando nós viermos, tomar a Deus que não, a tropeçar. Como é que você gostaria de ser tratado diante de uma surpresa do pecado na sua vida? Esmagado, humilhado, maltratado, cancelado, deixado de lado? E será que com essas práticas estamos evidenciando o cristianismo, a obra de Jesus ou o caráter de Jesus? Não, pelo contrário. Com ações tais como essa, nós estamos evidenciando as obras da carne. E que pecado teria sido esse que esse irmão caiu? Volte, por favor, sua Bíblia, capítulo 5, versículos 19, e nós vamos ler aqui. Qualquer dessa situação pode ter surpreendido aquele irmão, esse suposto irmão que ele está citando aqui. 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia. Ele pode ter caído em algum pecado da área sexual. Aquele irmão pode ter sido surpreendido em alguma área pecaminosa no que diz respeito à vida sexual. Idolatria, feitiçarias. Ele pode ter caído em algum pecado em relação à área religiosa. Pode ter sido enganado por alguém. Caiu. Se deixou levar. Uma idolatria. Uma obra de feitiçaria. Necromancia. Alguém o enganou. E ele foi surpreendido e ele caiu. A idolatria, irmãos, ela é uma linha muito tênue. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Não preciso dizer mais nada. Entre amar o filho e idolatrar o filho, a linha é muito tênue. Mas ela pode se estender para as outras coisas. A idolatria ao seu próprio nome. Ninguém fale do meu nome, ninguém toque no meu... se falar do meu nome, idolatria. Idolatria material com um bem. É uma história muito triste, eu não vou contar, não.
do menininho que arranhou o carro do pai. Quem sabe, sabe. Não vou contar não, essa história é muito triste. Conta ou não conta? Idolatria de um bem material, a idolatria que eu já disse de um filho, do nome. A linha é muito tênue. E João Calvino, o reformador, ele dizia que o nosso coração é o quê? Uma fábrica de ídolos. Aquele irmão pode ter sido surpreendido num pecado de idolatria. Ó, se meu marido morrer, Deus me livre. Se minha esposa morrer, Deus me livre. Se minha sogra morrer, Deus me livre. Obras da carne, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, agora pecados relacionados ao outro, ao nosso relacionamento interpessoal. Gente que tem inveja do outro, gente que tem uma raiva do outro, que se pudesse, já ouviu aquela expressão, que tem gente que diz assim, eu não quero conversa com fulano, nem que seja para ir para o céu. Quem já viu esse tipo de frase? Levante sua mão. Não quero conversa com fulano, nem que seja para ir para o céu. Então, o crente pode cair num pecado desse, de uma ira injusta, de uma ira que ele não domina, alguém fez um mal a ele e ele não quer mais negócio. Não quer mais conversa, trancou o coração. Então a gente precisa perceber que tipo de pecados são esses, que nós podemos cair em qualquer situação dessa. E não diga no seu coração, comigo não. Infelizmente pode acontecer, irmãos. Idolatria, já falei, inveja, facção, discórdia, ira, ciúme. Eita, ciúme de A, ciúme de B. Se A estiver lá, C não vai. Se C tiver, D não vai. Isso não pode estar dentro do nosso coração e da nossa vida, porque essas são chamadas obras da carne. E diz o final do texto, diz, inveja, bebedices, glutonaria e pecado pessoal, bebedice e glutonaria. A Bíblia não nos motiva a bebida, diga amém. Amém? Porque fica um abençoado aí querendo achar uma brecha. O que Deus condena é a bebedeira. Mas eu queria que a polícia pegasse você. Assim que você terminasse de beber, só o permitido. Só para sair na ronda policial. O crente da quarta igreja foi pego. É porque eles vão dizer isso. Eles não vão dizer o seu nome. Então, abrindo um parênteses aqui. Principalmente para a juventude, a bebida é muito perigoso. Você começa com um pouquinho, daqui a pouco você está tomando um pouco mais, daqui a pouco você está dependente, ainda que seja aquele dependente chamado dependente social, só bebo no final de semana, mas não consegue passar um final de semana sem beber. E quantos acidentes, principalmente de moto, nós temos visto por causa de bebida. Quantas mortes, quanta confusão dentro de casa, tiro, facada, soco, por causa de bebida, que começa tudo alegre, mas depois a confusão toma conta. E ainda existem crentes que querem ter uma medida para a bebida. Eu quero usar aqui as palavras do pastor John MacArthur, ele diz assim, tá bom, irmão, você quer beber um pouquinho, porque você diz que a Bíblia condena a bebedeira, mas eu quero sugerir a você, se você não beber, se você beber, você pode dar algum mau testemunho? Aí ele diz, posso. E se você não beber, você morre? Ele disse, não. Então não beba não, pelo amor de Deus. Mas ficam criando brechas para entrar por onde não devia entrar e depois estar envolvido em uma situação pecaminosa. Vocês adultos, cuidado com a bebida, porque você bota a bebida na sua casa, bota a bebida na sua geladeira, seu filho está vendo isso. Seu filho tem 3 anos, tem 5 anos, tem 7. Daqui a pouco seu filho vai querer experimentar, aí você diz não bebe, e ele vai dizer por que o senhor bebe? Então evite, é um parênteses aqui para falar que a bebida é um perigo e que nós devemos rechaçá-la em nome de Jesus. Amém? Pode ser que esse irmão tenha caído no problema da bebida, pode ser que esse irmão tenha caído no problema da glutonaria,
Glutonaria não é comer muito, glutonaria é comer de maneira exagerada, ao ponto de você botar para fora aquilo que você comeu. Porque às vezes tem gente que diz assim, o crente não bebe, mas come demais. Comer demais não é pecado, amém? É pecado comer ao ponto de sair, você tem que botar para fora, porque você não aguenta mais. É a glutonaria. Então esse irmão, ele deve ter caído em alguns desses pecados aqui, que a Bíblia chama de obras da carne, e que nós não devemos viver nelas, andar nelas, permanecer nelas, mas nós podemos cair em alguma delas, e em caindo em alguma delas, nós precisamos contar com a misericórdia, com o auxílio, com a ajuda, com a brandura do irmão, de chegar lá, erguer a mão, levar uma palavra de consolo, de conforto, e isso confrontando em amor, estender a mão e levantar esse irmão, e reerguer esse irmão com a igreja, corrigindo, ajustando, trazendo para o lugar certo, botando ali de novo para restaurar, não é cancelando, não é pisando, não é rejeitando, não é dizendo, se ela tiver eu não vou, se ele tiver eu não vou, ele não tem mais condições de fazer isso, ela não tem mais condições de fazer isso. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar, e nós precisamos ser uma igreja do perdão, da misericórdia, do amor, na prática, e não só no discurso, para que nós possamos corroborar com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja que confronta o pecador, porque nós não admitimos a pessoa viver deliberadamente no pecado, não admitimos, mas nós entendemos que mesmo um crente fiel, ele pode cair numa tentação, ele pode, por assim dizer, ser surpreendido em um pecado, e em sendo surpreendido, ele precisa de ajuda, ele precisa de restauração, ele precisa de confronto amoroso, brando, gentil, cristão, para que ele saia daquela situação. Como eu iniciei, ele já está ali arrasado e recebe mais. É aquele negócio de esmagar a cana quebrada. Como é que a pessoa vai se erguer? Mas eu quero dizer a vocês que esse texto se refere a alguém que foi surpreendido por uma falta. Não é gente ruim que vive de maneira deliberada no pecado. Ela vive, ela gosta do pecado. Não é esse tipo de situação. Esse tipo de situação é outro tratamento. Lembra de Paulo? O que ele fez lá em Coríntios? Como ele tratou aquele pecado duríssimo daquele cidadão. Então, é dentro de uma situação que um crente fiel foi surpreendido por um pecado. E a gente vai tratar agora, se a pessoa, ela é contumaz, vive no pecado, não está nem aí, brincando com Deus, zomba de Deus. Leia comigo, por favor, versículo número 7, aí do capítulo 6. Vamos ler juntos, todos juntos, vamos lá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Para quem vai corrigir? Para quem vai corrigir o faltoso? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o que, irmão? Façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que não cancela. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que acolhe e que acolhe com amor. Que Deus nos ajude a sermos a comunidade terapêutica, porque o mundo já está doente demais, o mundo já tem gente doente demais, o mundo já está esmagando demais, o mundo já está cancelando demais, e que nós possamos ser aqueles que estende a mão, que levanta o faltoso, que lhe dirige palavras de consolo com brandura, que lhe estende os braços
e braços de mãe para o abraçar. E quanto ao faltoso, que o faltoso reconheça suas faltas, reconheça os seus pecados, se coloque também com humildade diante do confronto, e assim Deus, Ele irá restaurar a sua vida e assim trazer tempos ainda melhores do que você já viveu na presença do Senhor. Que a nossa comunidade seja uma comunidade do acolhimento em amor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu quero já chamar os irmãos que vão dar avisos, que venham aqui para frente, por favor. Feche os seus olhos. Coloque-se em oração diante do Senhor. Seja você que está na situação da falta, ou seja você que está na situação dos espirituais, andando em espírito, vivendo em espírito, habitado pelo fruto do Espírito, todos nós dependemos do Senhor, da sua graça. Que você possa dizer para o Senhor: Deus, eu quero que o Senhor me use como instrumento de restauração na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Às vezes você está percebendo ou vendo alguém caminhando por uma direção não saudável, caminhando para um abismo, e às vezes você diz: eu não me meto, eu não quero nem saber, eu não falo nada, porque depois sobra para mim. Não é a nossa postura, irmãos, não é a nossa postura. Não é a nossa postura ver alguém caminhando para o abismo e a gente se isentar, se omitir. Então, peça a Deus: Senhor, me ajude a ser um instrumento de restauração na vida do meu irmão, me ajude a colocar o meu ombro debaixo da carga do meu irmão. Senhor, me livre do individualismo, do egoísmo, me livre, Senhor, dessas práticas pecaminosas, carnais, e me ajude, Senhor, a ser um instrumento de cura, de bálsamo, de refrigério. Me ajuda a ter palavras de brandura, de amor, de misericórdia para com o meu irmão. E me livra, Senhor, me livra de não cair em tentação, me livra de não cair em desgraça, me livra de não cair em pecado, me livra de me achar superior, melhor, ou aquele que jamais irá ceder a uma tentação. Me livra desses pensamentos e me dê pensamentos bíblicos, tipo, a tua palavra diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia, vigie, esteja atento, sóbrio. Deus, nos ajude em nome de Jesus a sermos uma comunidade terapêutica, não uma comunidade que ela seja omissa com o pecado, mas uma comunidade que confronta o pecado, mas que confronta com amor. A partir de nós, pastores, líderes, membros, que como irmãos possamos vivenciar esse acolhimento, mas esse acolhimento em amor. Quebra no nosso meio facção, divisão, paredes de inimizade, e enche-nos com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, para que assim Jesus seja glorificado na nossa comunidade. Nós oramos assim, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.